Meu nome é Manuel Paiva, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, neurocirurgião. Eu vou conversar hoje com vocês sobre tumores de hipófise. A hipófise é uma glândula pequena localizada no centro da cabeça, numa região chamada cela turca, logo atrás dos olhos e da cavidade nasal. A importância da hipófise é que ela é considerada a glândula mãe. Através dos seus hormônios secretados, ela regula a função de todas as outras glândulas do organismo, como, por exemplo, tireoide e glândula suprarrenal. Ela tem duas porções principais, uma porção anterior, que é essa porção que secreta hormônios, e uma porção posterior, que armazena alguns hormônios fabricados no cérebro e depois coloca esses hormônios na circulação. A doença mais frequente que acomete a glândula hipófise são os tumores dessa glândula, chamados adenomas de hipófise, que são classificados em duas categorias principais, de acordo com duas categorias. Uma, se produz ou não hormônio, se chama de adenoma secretor, se produz hormônio, adenoma não secretor, se não produz hormônio. E outra, de acordo com o tamanho dessa lesão. Lesões acima de 1 centímetro são chamadas de macroadenomas, lesões abaixo de 1 centímetro são chamados de microadenomas. Qual a manifestação clínica dessa doença? Depende desses dois fatores que eu acabei de mencionar. Então, se existe secreção hormonal aumentada e do tamanho do tumor. Os pacientes que têm secreção hormonal aumentada, eles podem desenvolver algumas síndromes de acordo com esse hormônio que é secretado em abundância. Se esse hormônio for chamado de prolactina, é o hormônio da secreção do leite materno. Então a paciente começa a apresentar, fora do período de aleitamento, secreção láctea pelas mamas, além de alteração menstrual, que a gente chama de amenorreia, A doente para de menstruar. Quando esse tumor secreta um hormônio chamado cortisol, ele gera síndrome de Cushing, e o paciente apresenta aumento de peso, aumento de gordura em algumas localizações, além de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Um terceiro tumor frequente também é o secretor de hormônio de crescimento, que na criança e adolescente gera um aumento de estatura exagerado, um quadro chamado gigantismo, e no adulto gera uma síndrome metabólica com diabetes e hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, além de aumento de extremidades como mão, nariz, orelhas, etc. Em relação ao tamanho, quando esses tumores começam a crescer, principalmente acima de 1,5, 2 centímetros, eles são considerados como macroadenomas. E além de diminuir a função normal da hipófise, eles podem comprimir estruturas nervosas, principalmente os nervos da visão, e gerar uma perda periférica da visão, e se não tratados até cegueira. Como se faz o diagnóstico dessa doença, dos adenomas de hipófise? Primeiro, um exame clínico e neurológico adequado, ou pelo endocrinologista, ou melhor pelo neuroendocrinologista, ou pelo neurocirurgião, para detectar essas alterações funcionais do organismo, fazer um exame visual para saber se tem algum comprometimento visual. Esse exame clínico pode ser complementado com exames de imagem, como ressonância, que é o principal exame de imagem para detectar a doença, além da dosagem dos hormônios produzidos na hipófise, e uma campimetria, um exame detalhado visual, para saber se o paciente tem algum tipo de perda visual relacionada ao crescimento de tumor. O tratamento dessas lesões
atualmente depende da secreção hormonal e do tamanho do tumor. Tumores pequenos assintomáticos, muitas vezes, são somente acompanhados com exames seriados de imagem e visitas clínicas de rotina. Tumores secretores de prolactina, chamados de prolactinomas, são os únicos que têm uma boa resposta a tratamento medicamentoso e, na maioria das vezes, isso é suficiente para bloquear a produção hormonal e diminuir o volume dessas lesões. Outros tumores secretores, como os produtores de GH, que causam acromegalia, ou os produtores de ACTH, que causam a síndrome de Cushing, têm de preferência tratamento cirúrgico, tanto para a ressecção da lesão, quanto para a cura endócrina, né? Parada de secreção em abundância desses hormônios. A cirurgia também tem um papel fundamental nos macroadenomas que causam compressão de estrutura nervosa, principalmente para melhorar a visão desses doentes e, lógico, a ressecção da lesão e evitar o crescimento contínuo dessas lesões, causando dano neurológico, principalmente visual, subsequente. Atualmente a cirurgia utilizada, a cirurgia que tecnicamente é chamada de transesfenoidal, ela é realizada através das narinas, que é uma cavidade natural, então não cria cicatrizes pela face ou no crânio. Se utiliza um endoscópio, uma técnica endoscópica, que você tem um acesso direto à glândula hipófise e consegue uma ressecção boa e segura na grande maioria dos casos, com baixo nível de complicações. Muitas vezes, se essa cirurgia não for curativa, tanto de função hormonal quanto de ressecção tumoral, o tratamento pode ser complementado com alguma forma de radioterapia ou, se existe ainda algum tipo de hipersecreção hormonal, com o bloqueio através de outras medicações.